Então vamos a mais uma propaganda cagada desses babaca do Terça Livre, desinformantes da CIA. Então, como sempre, o livro de idiota, aqui onde o Olavo chama eles de idiota, esses boca aberta não percebem. Esse é o computador da Apple, que tu provavelmente pagou $5.000, né, R$5.000, isso barato, né? Na verdade, isso aqui agora deve estar custando uns R$10.000, né? Um notebook bom da Apple. Então, esse notebook da Apple foi feito com mão de obra chinesa. Foi feito na China. E se ele não tivesse sido feito na China, ele ia custar R$20.000. Que tal? Então fala aí, seu especialista. Tá? Sim. Tudo bom, Isabela? Boa noite. Diga aí, qual é a pergunta? A minha pergunta é o seguinte, como o Ronaldo já está falando do Ciro, né? Eu quero saber a respeito se o Ciro, para a questão de debate de frente com o Bolsonaro, o Ciro pode sim ser um grande risco contra o Bolsonaro, de até mesmo ganhar já nessa disputa da eleição de 2018. Ok. Quer dizer que o seguinte, quer dizer que os eleitores do Bolsonaro reconhecem que o Ciro é mais inteligente, mais bem capacitado e por isso ele é uma ameaça ao Bolsonaro. Portanto, eles partem do princípio que eles vão votar no Bolsonaro por uma mera escolha de gostar dele. Então eles não votam no Bolsonaro em nenhuma espécie. Então eles não votam no Bolsonaro baseado em nenhuma espécie de mérito. E que merda de direita é essa que não reconhece o mérito humano? Eles se dizem de direita, né? Usam suspensório. Usar suspensório não te faz mais inteligente, Alan. Ah? Eu não sei se tu ficou sabendo, isso é a indumentária de pseudo-intelectual da década de 70. Ninguém usa suspensório, só o Larry King. Eu não sei quem mais usa suspensório. Ah? Então ele põe suspensório para parecer que é intelectual. É um babaca esse cara. Esse cara é um caipira de merda. Ah? Ele quer ter aparência de intelectual. É um notebook da Apple, é suspensório. O que mais? Tu quer trabalhar no New York Times também? O que mais? Tu quer trabalhar no New York Times também? Então eles votam no Bolsonaro baseado em fã. Eles são fã do Bolsonaro. Eles não votam baseado em critério. Porque eles reconhecem a inteligência e capacidade articulativa, retórica e verbal do Ciro como uma ameaça ao fanatismo que eles têm pelo Bolsonaro. São uns idiotas, imbecil mesmo, esses caras. Beleza, obrigado. Obrigada. Qual o seu nome de novo? Isabela, daqui de São Paulo. Valeu, obrigado, Isabela de São Paulo. Um abraço. Oi, tchau. Tchau, tchau. O Rodolfo, essa questão do debate, nós já falamos aqui. Eu já comentei aqui que realmente o Ciro Gomes, ele é perigoso, porque ele tem não argumentos e nem sabedoria. O Ciro Gomes é perigoso porque ele não tem argumentos nem sabedoria. Bom, se o Ciro Gomes não tem argumentos nem sabedoria, o que sobrou pro Bolsonaro? O que sobrou? Porque vocês têm que entender o seguinte, as pessoas não são imbecil. Se eu pôr a Regina Casé do lado da Gisele Bündchen, eu digo assim, olha, o perigo da Gisele Bündchen é que ela não é nem bonita nem sexy. Pô, vai a merda, né, cara? Quer dizer, tu quer contrapor a realidade simplesmente dizendo coisas? Não funciona assim. Tu tem que prover um argumento melhor. Se eu fosse defender o Bolsonaro, eu saberia fazer uma campanha pro Bolsonaro, se eu quisesse, por exemplo. Estrategicamente falando. Mas vocês são tão canalhas e vagabundos e amadores no que vocês estão fazendo? E o contingente de pessoas que votam no Bolsonaro, que vocês têm como alvo de cooptação e de instrumentalização e de militância, são pessoas imbecis. Porque pessoas com inteligência não votam em Bolsonaro. É só tu ver aonde o Ciro fala. O Ciro fala para universitários, para jovens. Todos os universitários vão votar em Ciro Gomes. Eu posso te garantir isso. Qual é a população de universitários do Brasil? Ainda mais depois desses escândalos de invasão de reitoria. Teve reitor que se suicidou. Teve vários problemas entre estudantes. A juventude tem o apelo do questionar, né? E é claro que a direita não comporta, a pseudo-direita brasileira, aliás, não comporta a juventude. Ela não cabe na juventude, porque vocês são homofóbicos, vocês são racistas, vocês são retardados. Então, há duas pseudo-direitas no Brasil. A pseudo-direita neoliberal, que é a entreguista americana, e a direita fascista radical desse cara aqui, que também não é direita, também é pseudo-direita, mas que também são neoliberais, mas eles tentam agariar votos dos fanáticos e extremistas. Então, na verdade, vocês vão todos sustentar votos do PSDB. Por quê?
Porque na eleição de 2014, por exemplo, vocês suportaram quem? O Aécio. Então vocês não têm expressão eleitoral concreta. O Bolsonaro é uma ilusão inflacionada por estatísticas, tá? E eu vou dar um exemplo jornalístico disso. Tiraram a Joyce Hasselman, né? Primeiro tiraram o Reinaldo Azevedo daquele programa, porque ele era muito crítico da Lava Jato. Então, tu tem que dizer amém para a Lava Jato, né? Tu tem que dizer amém para o juiz treinado pelo FBI que investiga um ex-presidente teu. Só isso aí já é um problema de segurança nacional, tá? Mas, num país de imbecis desatentos, isso não significa bosta nenhuma. Ignorantes também, claro. Então, vocês votaram no Aécio. Vocês se expressam eleitoralmente pelo PSDB, como o próprio Ciro já destacou também. Que esse pessoal fascista estava preso dentro do público votante do PSDB. Então a contingência de vocês é ínfima. Olha aqui, esse vídeo tem 11 mil visualizações e ele foi postado em 25 de julho de 2017. Tá? Ele é um recorte de algum vídeo mais comprido que teve provavelmente menos visualizações. E o YouTube considera uma visualização a partir do momento que tu clica no vídeo, não por quanto tempo tu assistiu ele. Para te saber qual é a porcentagem para te saber qual é a porcentagem de pessoas que assistiram todo o show, tu tem que ter acesso ao canal e ir lá olhar no Analytics. Lá tu vai ver quantos por cento dos teus vídeos são assistidos na íntegra. E a maioria das pessoas só clica. Então um vídeo ter 11 mil visualizações não significa 11 mil pessoas bem instruídas e que te ouviram falar por completo. Também o sistema de likes e dislikes não expressa nada, porque as pessoas expressam favoritismo e fanatismo através dos likes e dislikes. Não é uma expressão de razão, nem de concordância, nem de capacidade de razão, nem de concordância. É só uma expressão de fanatismo, como alguém que tem seu time de futebol favorito. É assim que o brasileiro expressa a política. E aliás, é por essa razão, eu acho também, que se mantém a cultura do futebol e do esporte, para criar rivalidade e para criar um frame mental para as pessoas expressarem isso politicamente. Eu acho que outras pessoas já perceberam isso há muito tempo. Aliás, essa perspicácia é até clichê, eu acredito. Para qualquer um que pense. Qualquer um que pense percebe que o brasileiro politicamente se expressa como se fosse um time de futebol. Então vocês não vão ganhar porra nenhuma. Então o Ciro Gomes é perigoso porque ele é inteligente. Então se o Ciro Gomes é perigoso porque é inteligente, e se tu diz que ele não é inteligente, o que é o Bolsonaro então? Vamos ver o desdobramento que ele vai dar dessa narrativa de desinformação e mentira que ele está criando aqui. Mas porque ele sabe já se comunicar, tem algumas... Deixa eu desligar o telefone aqui, senão tem 5 pessoas aqui agora ligando aqui. Peraí, só um minutinho. Ver se eu consigo aqui. Peraí que eu vou ter que deixar o plano aqui agora, senão eu não consigo falar. Só um minutinho, galera. Então é o seguinte. Então, eu fiz um vídeo do Ciro Gomes faz... tem um que faz umas 2 semanas, eu acho. E tem 5 mil... Tem 5 mil visualizações. Tem outro que tem 2.100. Tem outro que tem 2.100 em 2 dias, eu acho. Não, em uma semana. Tem um que tem 2.100 em... Tem um que tem 2.100 em uma semana. E então quer dizer que o nível de alcance, quer dizer que dá pra fazer um ratio disso aí, Dá pra fazer um ratio disso aí, Então quer dizer que dá pra fazer um ratio disso aí, Quer dizer que num período de 5 meses, quer dizer que num período de 2 semanas eu obtive metade das visualizações falando bem do Ciro Gomes. E ele obteve o dobro em um ano, praticamente, quase um ano, falando mal. O que prova que a tendência do povo é ser a favor do Ciro Gomes. Isso que o meu canal é um canal pequeno. Mas o meu canal, as pessoas são mais racionais ou querem ser mais racionais e querem pensar individualmente, aliás. Porque eu as instruo para que não sejam fãs de ninguém, nem meu fã, eu não quero fã. Eu quero pessoas racionais, entendendo as razões por que elas escolhem o que elas escolhem politicamente. Então, se tu vai ser a favor do Ciro Gomes, eis as razões que eu considero por que tu deve ser a favor do Ciro Gomes. E por que tu não deve ser a favor dos outros candidatos.
Então, assim a pessoa escolhe o que ela quer. Só que primeiro tem que oferecer os fatos geopolíticos internacionais, conceitos históricos, esclarecimentos políticos, e tudo isso eu estou lutando para... Eu não gosto da palavra lutando quando diz respeito a isso, mas tudo isso eu estou fazendo para que fique mais claro, objetivo e concreto, para que as pessoas entendam e possam escolher muito bem o que elas querem. Agora, vocês não estão fazendo isso, vocês são os canalhas, e isso prova o caráter de vocês. Então, pressupondo que 50% das pessoas que seguem o Bolsonaro, e vocês e o Olavo, são pessoas honestas, mas são apenas ignorantes e desinformadas, e que 25% dessas pessoas, dessas 50, tá? Um quarto, ou seja, que 25% dessas pessoas, dessas 50, não são maliciosas, aliás, querem tomar uma decisão boa, essas pessoas vão votar no Ciro Gomes. Então tu já pode contar que 25% do eleitorado do Bolsonaro vai votar no Ciro Gomes, por uma mera questão de esclarecimento. Eu já vi em 2 semanas 3 ou 4 pessoas dizendo: você me convenceu, eu vou votar no Ciro Gomes. O que eles quiseram expressar foi que os teus argumentos me convenceram. Então, o que significa que existem pessoas justas e corretas que querem ser de direita e que foram enganadas por vocês. Quando elas se derem conta que o Bolsonaro é uma marionete americana e que não defende os interesses nacionais brasileiros, e sim os interesses da nova ordem mundial, essas pessoas, né, até usando a educação que o Olavo disfarçadamente deu, né, sobre nova ordem mundial, claro, lotado de desinformação, né, minado de desinformação, ele cooptou pessoas que querem ser de direita, têm o anseio de ser de direita, mas não sabem ser porque são ignorantes. Então, essas pessoas vão votar no Ciro Gomes, porque elas foram enganadas. E se tem uma coisa que as pessoas não gostam de serem, é enganadas. E vocês vão cair na história como enganadores. Isso é claro pelo vídeo porco que vocês fazem aqui, né? Que é um vídeo de pura enganação escrota. Quer dizer que o cara é perigoso por quê? Porque ele fala bem, porque ele tem uma boa retórica, porque não sei o quê. Quer dizer que se esse for o critério de periculosidade, então o Olavo é perigoso. Só que é claro que não é a capacidade retórica de alguém mas é claro que não é a capacidade retórica de alguém que faça a pessoa perigosa, e sim as suas mentiras, né? Agora, quer ver outra ironia? O Olavo fala mal do Leonardo da Vinci, mas é a audácia desse cara de falar mal do Leonardo da Vinci. Mas aqui tu tem um livro com a capa de uma iconografia religiosa católica que foi pintada por Leonardo da Vinci. Acho que é a Virgem dos Rochedos. Então vocês se contradizem e caem nesses interlúdios de narrativas cagadas, né? Vocês são desonestos, ignorantes, mal informados, despreparados e burros. E por definição, e maliciosos, né? Maldosos, entreguistas maliciosos, entreguistas e traidores. Então, por definição, vocês vão ser jogados fora pelo próprio povo pelo próprio povo e pelos seus bosses, né? Pelos seus chefes americanos. Isso vai acontecer. Essa questão do Ciro Gomes, eu já falei aqui. O Ciro Gomes... eu já falei aqui, como se assim, eu disse é o suficiente, né? Esse cara tem um ar de pomposidade pseudo, né, cara? Que ele pegou do Olavo, porque todo mundo que anda com o Olavo tem que ser cínico que nem o Olavo. Eles copiam o Olavo. O Olavo ofereceu um arquétipo de como ser escroto e arrogante. E esses caras seguem o arquétipo. Eles encenam o arquétipo. E o Olavo sabe disso, né? Gomes, ele tem clichês e jargões que são muito bem aceitos pela população. Isso não significa que eles são bons, né? Quais são os clichês e jargões? E agora tu tá dizendo pra mim que o Olavo e o Bolsonaro não tem clichês e jargões? Quer dizer que é a cara de pau desse preto que quer ser aristocrata. É a piada Quer dizer, a piada do Bem-vindo Siqueira é corretíssima. É o pobre de direita. É o cara que ele é preto, ele é mulato, ele põe 2 suspensórios e acha que ele faz parte da nova ordem mundial. Ele acha que ele faz parte, que ele vai ser aceito nos think tanks americanos. Ele acha que ele é um intelectual. Agora todos pegaram essa mania de pôr livros na estante. Que merda é essa, cara? Quer dizer, quem é que cai nessa conversa, né? Agora a ironia é que ele tem os livros próximo da lareira. Essa é a ironia, né? Onde ele põe a necessidade física dele do lado da necessidade intelectual. Porque essas duas necessidades, para esse escroto, elas não são muito diferentes, né?
Porque ele lê livro como ele caga. Quer dizer, esse cara faz parte daquela velha cultura clichê de que aquele que ler mais sabe mais, o que é mentira. Isso é estúpido. Sabedoria não advém de ler, porque você não pode esquecer que ler é coletar pensamentos alheios. Quais são os teus pensamentos? Tu tem algum pensamento próprio? Mas é claro que não. Por isso que todos vocês têm um livro do Olavo escrito Idiota, que está chamando vocês de idiota, e todos vocês têm uma imagem da Virgem Maria. Todos! Todos os cupinchas do Olavo são assim. Todos. Né? Porque o Olavo ensina para eles que eles não devem ter uma ideia própria, mas uma ideia verdadeira. Seja lá o que, falando nesses aforismos genéricos, né? Porque até Stalin, certo, falava a palavra verdade. É claro que a palavra verdade saindo da boca de Stalin tinha menos valor que saindo da boca de um... que é claro que a palavra verdade saindo da boca de Stalin tinha menos valor do que a palavra verdade saindo da boca de uma barata. Agora, é claro que esses caras, ele critica o Ciro por falar em slogans e chavões, mas ele só fala em slogans e chavões. Né? É só o que ele fala, e como o Olavo diz para eles não terem uma ideia própria, claro que quando o Olavo diz isso, ele diz assim, ó, não tem uma ideia própria. Concorde comigo. Quer dizer, é isso que o Olavo está ensinando. Porque não ter ideias próprias significa ser submisso a ideias dos outros. Porque vai vir um cara com uma ideia própria e vai mandar em ti. Só que ele vai dizer o seguinte, a ideia própria do outro vai mandar na tua, que tu não tem nenhuma, né? Porque o teu guru filosófico, o Olavo, te ensinou a não ser um filósofo e te ensinou a não ser um ser pensante. Ele te ensinou a ser um ser mentalmente passivo de uma autoridade retórica cagada que nem a dele. Onde ele diz para ti para não ter uma ideia própria. E sim querer a verdade. Isso é uma frase genérica. O que é a verdade? Né? O que é a verdade? Agora, quando Jesus fala isso para Pilatos, quando Pilatos fala, mas o que é a verdade? Claro que Jesus é Deus, então ele é o único ser que pode dizer e saber o que é a verdade. Então esse é o contexto daquela analogia simbólica com relação a isso. Então não use isso para advogar que Cristo criticou o Pilatos e que isso dá ao Olavo a empáfia de dizer que ele também sabe a verdade, porque o Olavo não é Cristo. Né? Essa é a diferença. Então, como tu não tem ideia própria, tu odeia quem tem uma. Isso é óbvio, né? Então o Olavo criou uma classe de underline retardeds, né? Ele criou uma classe de submissos retardados que ficam com raiva quando eles veem alguém sábio, de verdade. Só porque ele só tem como fonte de sabedoria o Olavo. Então o Olavo criou uma elite de escrotos, uma elite de ignorância. Porque o conceito de elite não é um conceito de superioridade. O conceito de elite é um conceito de grupo isolado. Esse é o conceito de uma elite. Uma elite é um grupo isolado. Esse é o conceito de elite do Olavo. Não é um conceito de superioridade sobre qualquer coisa, porque ele não é superior a qualquer coisa, porque ele não passa sobre um crivo de um critério de méritos. O Olavo dança quando se trata de avaliar o seu caráter. Então ele não se dispõe à avaliação criteriosa e sábia de alguém. Então por isso que ele só debate com Suplicy, com aquele coitado Suplicy. E até quando ele debate contra alguém, porque eu não analisei esse debate, mas ouvi pessoas dizerem que o Dugin deu um pau do Olavo. Mas não importa se ele ganhou do Olavo ou não. O que importa, pro Olavo não importa, nem pro seu público, porque o Olavo vende pro seu público, ele venceu. E o seu público está inclinado a crer que o Olavo venceu. Porque eles não têm os critérios mentais para julgarem o Olavo. Porque o Olavo, que era aquele, ironicamente, que deveria ensinar a eles os critérios mentais para julgar os outros, não os ensinou. E por isso mesmo, por essa definição, eles adoram o Olavo. Então o Olavo precisa da imbecilidade dos outros para ser adorado. Vocês conseguem entender isso? Então esse cara é um recalcado assim como o Olavo. Não se esqueça que o Olavo foi um cara que teve um surto psicótico numa redação de jornalismo quando alguém criticou e debochou na cara dele dos erros dele. Foi assim que ele, então, foi parar num hospício e lá um padre ocultista o recrutou para fazer parte de seitas, transformando em arma o seu rancor e psicose. E até hoje o Olavo está perdido nessa história aí. Então o Olavo é uma pessoa doente. Nós temos que rezar por eles. Só que agora essa pessoa doente está cooptando outros imbecis e os adoecendo mais. Tá? E por essa razão o Olavo vai para o inferno. Só por essa razão. Tá? Se ele não se arrepender e se ele não pedir desculpa para as pessoas que ele enganou. Coisa que eu sei que ele não vai fazer. Então só há uma chance de perdão para o Olavo. Se ele pedir desculpa para Deus, sozinho. Né? E aí entre Deus e ele. E aí nós não temos nada a ver com isso. Agora, na parte que diz respeito à destruição do nosso país,
aí nos interessa, né? Aí nos importa isso aí. Porque permitir esse imbecil a continuar a imbecilizar, porque a questão é a seguinte, ó. Não é questão também de tanto permitir o Olavo imbecilizar os outros. O que é espantoso é que os outros acatam a imbecilização do Olavo. Ah? Isso é preocupante. Como que eles acatam? Isso denota o nível de imbecilidade desse povo, que aceita ser imbecilizado, né? Que demanda, aliás, ser imbecilizado, que quer ser imbecilizado, que faz questão de ser imbecilizado, né? Que gosta de ser imbecilizado. É a velha síndrome de escravo. Então não há muito o que se fazer com um povo que não quer ser instruído. Porque não é diante da falta de argumentos, não é diante da falta de data, não é diante da falta de evidências. Tudo isso não causa nada nessa gente. Por quê? Porque o Olavo aplicou sobre eles técnicas de culto. E eles são cultistas, eles veneram o Olavo. Eles não respeitam a razão humana. Eles veneram o Olavo. E, portanto, não têm senso crítico e se abdicaram do senso crítico e foram instruídos pelo próprio Olavo a não ter senso crítico. E o Olavo chamou isso eufemisticamente na cabeça deles de sabedoria. Então o Olavo inverteu o conceito de verdadeiro saber, ética e dignidade e usou as mesmas palavras para dignificar para indignificar, no caso, né? Mas para dignificar, para nomear o contrário. Então, quando o Olavo inseriu nessas vítimas dele, o conceito de George Orwell. Liberdade é escravidão, ódio é amor, né? Liberdade é escravidão, amor é ódio, guerra é paz. Então foi isso que o Olavo fez num nível subgênesis do intelecto dessas pessoas. O que afeta o caráter e as emoções também, né? Então segue aí, cara. Mas querendo ou não, a população brasileira ainda não entendeu a gravidade das estatais, ou seja, dessa máquina estatal enorme que nós temos no Brasil. Nós sofremos isso no Terça Livre. Gravidade das estatais? Então eu quero que o senhor vá lá na embaixada dos Estados Unidos, eu quero que o senhor vá lá nos Estados Unidos, vá lá na CIA e fala para eles. Olha, tem muita estatal nos Estados Unidos. Fala isso para Lockheed Martin. Me explica essa análise do ponto de vista estatal. A General Electric, né? A GE, a General Electric, que é uma contratante de defesa americana, contratada pelo Estado americano. Em primeiro lugar, que o brasileiro, nem esses picareta aqui, sabe o que é o Estado americano. Então eles têm a noção que os Estados Unidos, por um milagre, a sua sociedade civil se organiza intrinsecamente, naturalmente, em prol de um capital de progresso e inovação. Isso é mentira. Todo o século XX americano, ele pertence às corporações internacionais. E se os Estados Unidos têm algum pingo de riqueza e de papel soberano no mundo, é porque eles querem. Não é porque os americanos conseguem manter isso. Os americanos são uns imbecil que já perderam a sua república há muito tempo. Eles não querem a situação que eles estão agora, mas eles estão lá. Então eles não têm controle sobre o seu governo. Então vamos falar das estatais. Então a General Electric está dizendo para mim que 17 centrais de inteligência são o quê? O que são 17 centrais de inteligência? Privadas? 17 centrais de inteligência. Quanto é que custa isso? Isso são estatais. Quem é que fez o Google que tu está usando aí, seu? Quem é que fez? Uma agência de inteligência americana, que criou o Google, que investiu no Google e que controla o Google. Então tu está dentro de uma esfera cibernética controlada pelo Estado americano, criado por estatal americana, seu débil mental, picareta vigarista do caralho. Hã? Ignorante, mentiroso. Porque tu só pode ser ignorante
ou um mentiroso. Ou tu não sabe que o Google foi criado e é controlado por uma agência de inteligência estatal americana? Tu não sabe disso? Me esqueci o nome da agência, mas posso dar aqui o nome da agência. Olha, é muita desonestidade e burrice da parte desses caras. Ah? Então, não fosse... Então, a General Electric é uma contratante de defesa americana, ou seja, uma empresa semi-estatal. A sua existência está atrelada ao estatismo. Nenhum país do mundo é livre mais, são todos estatistas, tá? Ponto. Isso é um fato irrefutável. Só um ignorante caipira de suspensório amador que nem tu crê nessa baboseira, tá? Do contrário disso, aliás. A baboseira é crer no contrário disso, né? Aliás, né? Então, a General Electric é dona da Universal Studios, que é quem faz que é uma produtora de Hollywood que faz filmes. Lembre-se que ela é uma contratante de defesa nacional americana. Então ela é uma empresa semi-estatal. No máximo dos mínimos, ela é uma empresa fascista, tá? Porque ela é um conciliamento entre empreendimento privado e governo estatal. Né? Todo governo é estatista. Né? Por definição, qualquer agência governamental é estatal. Então tu deveria ser contra os militares, porque eles são uma agência estatal. Pior, são uma agência estatal que responde ao exército americano, não a nós. Né? Tem esse detalhe aí que escapa e é ignorado de propósito por esses traidores, vagabundos, entreguistas, pilantras, vigaristas do caralho que nem esse Alan Santos é. E por suspensório não te faz mais inteligente, repetindo. Então, a General Electric é dona da Universal Studios, que é dona da MSNBC, que é um canal liberal que tem como foco universitários de esquerda, que é controlado pelo Media Matters, né? Parece Media Merdas para nós em português, mas se chama Media Matters. O Media Matters é controlado por lobistas pedófilos que coordenaram a campanha da Hillary Clinton. Eles têm total controle sobre a MSNBC. Agora, tu acha que a General Electric não sabe disso? Então, logo, os militares suportam a Hillary Clinton. O que explica por que aquele Uranium One Deal, que a Fox News fica lá culpando a Hillary Clinton, claro que ela é culpada e passiva desse acordo que entrega 20% do urânio americano para a Rússia, mas o exército americano permitiu isso. Porque eles controlam aqueles que controlam a Hillary. Eles controlam a empresa que esses caras controlam. Os lobistas que controlam a MSNBC controlam uma companhia de mídia que é controlada pela General Electric, que é uma contratante de defesa. Outra estatal. A Embraer é estatal. Agora, é só para privatizar as nossas empresas, não as americanas. Então, provando que esse Alan Santos ele é a favor do entreguismo total. Ele quer entregar tudo para os americanos. É para entregar tudo. Tá? É isso que se trata. Então, por isso que ele é contra qualquer espécie de estatismo. Da mesma forma que aquele picareta do Felipe Moura Brasil na Jovem Pan também é a favor do estatismo. Aliás, também é a favor da privatização completa e total. Né? Por isso ele apoia o Bolsonaro e por isso que o CFR apoia o Bolsonaro. Porque o que eles querem é que não tenha unidade nacional no Brasil, que se venda tudo. Porque isso aqui é para ser uma colônia extrativista. E tu, como é um capitão do mato, não, e a metáfora é perfeita, porque tu é preto de suspensório, tu é capitão do mato. Tu é aquele cara do Jungle, aquele personagem Samuel L. Jackson. Tá? Tu é aquele cara. Tu é um traíra, babaca, idiota. São caboclos querendo ser ingleses, vão a Nova York fazer compras. Yeah. O Cazuza estava certo. Né? Pilantra entreguista. Fora as 17 centrais de inteligência. Fora os orçamentos secretos do Pentágono. Que mais? Que mais? Social Security é o quê? Que é isso? Os subsídios estatais. Né? O dinheiro estatal, quer dizer, o poder estatal de pegar o dinheiro americano e dar para outros países. O Foreign Aid. O chamado Foreign Aid. Que mais? Que mais? A venda de armas. Olha, percebam o seguinte: o conluio entre fabricantes de armas
semi-privados, semi-estatais americanos, são fascistas, porque eles precisam do Estado. Então, o governo americano intermedia a venda de armas de fabricantes semi-privados para países que eles querem. Ou seja, é um controle estatal imperialista global, seu débil mental. Os Estados Unidos decidem qual país do mundo vai receber os caças deles, vai receber os rifles deles, as escopetas, as pistolas, os uniformes, os equipamentos, o satélite. Isso é imperialismo, seu débil mental. O que é um imperialismo? É quando um Estado alastra-se sobre outros Estados, conquistando-os, e sobre diversas formas e táticas. Tudo está dentro de uma das táticas desse império. Então como é que um governo que não é estatal arbitra a venda de armas fabricadas por empresas privadas? Isso não existe. Ou as empresas são privadas, ou elas são estatais, ou elas são uma síntese, que é o que? Fascismo. E como os papas católicos, como a Igreja Católica já decidiu que o melhor regime que se adequa à Igreja é o fascismo, vocês estão de acordo com o fascismo do Império Americano. Tá? E uma hora esse Império Americano vai colapsar e vai nascer um Império Federal global controlado pelo Papa. Porque o Papa é um chefe de Estado que se considera o chefe de Estado sobre todos os outros estados do mundo. Que cara humilde, né? Agora, esse é outro assunto que eu não vou adentrar agora, porque eu já falei sobre esse assunto em outros vídeos. Aqui é a questão do Ciro Gomes. Então vocês percebem como um slogan cagado desse boca aberta aqui tem que ser esmiuçado em 30 minutos de verdades explicadas. Vocês precisam ter acesso ao conhecimento concreto daquilo que eu estou falando, né? Vocês podem não confiar em mim e traduzir o que eu estou dizendo como discurso político em defesa do Ciro Gomes. Para que vocês tenham acesso ao conteúdo do qual me baseio para dizer essas coisas e articular a minha opinião, não é opinião, porque opinião é um pseudo-saber, articular as minhas análises, que é uma coisa além do conhecimento que vocês também não têm, né? Porque vocês não sabem inglês. Então a data está toda na internet, a data com todos os conhecimentos, para que vocês não sejam ignorantes e concordem com esse débil mental hipócrita, mentiroso e ignorante desse cara aqui. Mas como vocês não sabem ler inglês, vocês se fecham para o saber. Não tem como falar de política no século XXI sem saber inglês. Ponto. Então ninguém abre o bico para falar de política no Brasil sem saber inglês. Outros afazeres mentais e culturais e educacionais não requerem o conhecimento de inglês. Como, por exemplo, o conhecimento de linguística portuguesa, o conhecimento de literatura portuguesa, o conhecimento de mecânica. Nenhum desses conhecimentos necessariamente implica saber inglês. Mas conhecimentos políticos necessita-se saber inglês, porque inglês é a língua universal pelo qual todos os estados soberanos, aliás, pelo qual todos os estados soberanos e não soberanos, pelo qual todos aqueles que versam tratar de política dialogam. Então tu tem que saber inglês. E se tu não souber inglês, tu vai ficar preso ao Olavo. Então, a razão do Olavo ter um público que minimamente e erroneamente o respeita é porque são, por definição, também ignorantes do ponto de vista linguístico no acesso à data para formar suas próprias conclusões. Eles não têm acesso à data, logo eles não podem raciocinar. Por isso é crucial que vocês aprendam inglês, tá? Para que vocês tenham acesso aos documentários que eu, por exemplo, posso postar aqui, mas que estão por toda a internet. Eu não preciso nem postar aqui. Eu posso só indicar, ó, vai nesse link, vai nesse canal, vai nesse tópico, vai nesse vídeo. Aprende! Vocês têm que aprender a aprender, tá? Vocês têm que aprender a aprender para não serem enganados. Senão vocês vão ficar sempre sendo enganados vivendo na caverna de Platão, tá? Deixem de ser idiotas. Nos Correios, as canecas seriam bem mais baratas, né? A entrega seria mais rápida, mais barata. Não, privatizar os Correios. Porque isso é uma retórica tão esdrúxula. O Correio é irrelevante. Para que estatizar? Para que privatizar o Correio, cara? Quer dizer, tu vai querer uma empresa privada tendo acesso às nossas correspondências? O simples fato do Correio, quer dizer, os mínimos serviços têm de ser estatais. Quer dizer, se um governo não pode prover os mínimos serviços, tu vai tirar esses empregos desses caras também? A partir do momento que tu entrega esse tipo de serviço nas mãos de uma companhia privada, eles fazem o que eles querem. Como vocês também são contra sindicatos, direitos trabalhistas, vocês entendem do que se trata esse cara aqui? É o total entreguismo do Brasil na mão de corporações, é disso que se trata. Vocês querem ser governados por corporações? Que não tem nenhuma responsabilidade ética ou nacional? Essa é a questão.
O simples fato de serem a favor da privatização excessiva mostra que eles são contra o nacionalismo. Qualquer um que é a favor de privatização excessiva é antinacional. Principalmente num país onde não há capital. Quem é que vai comprar, então? Não vai ser nós. Se as empresas fossem privatizadas para pessoas éticas, idôneas e brasileiros empresários nacionalistas, mas não é o caso. Os empresários brasileiros são só capitães do mato. Capitães do mato. Os brasileiros empresários são só capitães do mato. Eles só vivem da geração de dívida, de juro. É a banca que o Ciro Gomes chama. É a banca, é a elite brasileira, oligarca, plutocrata. Vocês querem que esses caras privatizem tudo? Vocês querem que esses caras comprem? Olha o que aconteceu lá em Mariana. A empresa de Mariana não é empresa privada. Tu não menciona isso? Lá, as pessoas estão até agora atoladas no lodo lá, não foram ressarcidas em nada. Cadê a ética da empresa privada? Não tem ética, põe no teu cu que se foda. Agora o Estado é obrigado a te responder. Então é fácil tu cobrar as falhas de um Estado, mas quando se trata de cobrar as falhas de uma corporação, tu não cobra. Tu sabia que os tênis Nike passaram a ser mais baratos a partir da década de 90, porque o povo da Indonésia estava sobre uma escravidão imposta pelas políticas monetárias do Fundo Monetário Internacional? O que possibilitou criar uma oligarquia de plutocratas e uma plebe extremamente pobre? Agora, esse cara não tem esse conhecimento. Ele não entende as dinâmicas do mercado globalista, que é uma merda. Que é um picareta, ignorante, mentiroso, traíra, filho de uma puta esse cara. É simples. É muito simples. Não adianta pôr foto de santa. Bom, o livro que te chama de idiota já está aí, né? Etc. E nós não estaríamos aí numa situação difícil por termos vendido muito. Só no Brasil tem isso. Só no Brasil você vende muito e se fode. É o que aconteceu com o Terça Livre. Obrigado. Como vende muito se fode? Tu tá comparando um sistema, tu tá comparando uma falha de infraestrutura logística com uma política orçamentária e nacional de estatismo ou privada? Quer dizer, porque os Correios brasileiros, quer dizer, ele ignora todo o contexto político atual do porquê os Correios estão falhando ou podem não corresponder com as suas funções. Então ele usa isso como um aforismo análogo, metafórico, para ser contra o estatismo. Quer dizer, então tu vai lá na Embaixada Americana e fala assim, olha, porque os meus compradores não receberam canecas cagadas minhas, com a minha cara, ou com o logo porcaria do meu canal de merda, de desinformação da CIA, eu quero que a CIA acabe. Vai lá na Embaixada Americana e fala isso. Essa é a analogia cagada dele. Eu quero que a CIA, que é uma estatal americana, acabe. Eu quero que a CIA acabe porque o Correio brasileiro não me entregou canecas. Esse é o argumento dele. Isso é uma falácia. Babaca, débil mental. Aqueles que compraram a caneca. Picareta. E peça paciente daqueles que ainda não receberam a caneca. Mas enfim, isso é Quem é que eu comprar uma caneca desse cara? E quem me garante que isso é verdade também? Porque esses caras são tão mentirosos que eles inventam essas situações também. Eu não duvido que tenham inventado. Por que vai querer comprar a caneca desse cara? Pra que comprar a tua caneca? Até isso ele copia dos americanos. A venda de canecas e quinquilharias inúteis. Né? Deve ser uma caneca de merda com o logo do Terça Livre. É só isso. Dá pra te fazer em casa com canetinha. Ou com tinta. Pronto. Fica mais legal até. Se tu quer fazer uma caneca desses bosta aqui. Bendito Correios e aos impostos que o governo enfia no nosso rabo. Mas a questão do Ciro Gomes, quando ele fala... Então tá, o governo americano cobra maior taxa de imposto sobre herança de milionários que o Brasil. Que merda é essa? Quer dizer, isso aí não vale então. Quer dizer, o nosso Estado brasileiro cobra menos imposto, arrecada menos que o Estado da Austrália e que o Estado americano. O problema do Brasil não é estatismo, seu débil mental. É corrupção e falta de caráter e traição. Que é o que tu corresponde. Tu é o problema. Tu é um traidor ignorante. Esse é o problema. A traição e a ignorância. Esse é o problema do Brasil. Que o Brizola já estava falando muito tempo atrás. Então nada mais meritoso e concreto e lógico que o Ciro Gomes faça parte do partido do Brizola. É isso aí mesmo. Melhorar a economia. Ele sabe utilizar esse ataque aos empresários. O Ciro Gomes não ataca os empresários. Tu está distorcendo o que ele fala. Ele já falou. Eu quero uma união dos setores daqueles que produzem com aqueles que trabalham. Ele fala isso toda hora. Né? Quer ver que ele fala aqui, seu vigarista, picareta?
Eu vou fazer um vídeo bem montado, eu vou fazer um vídeo bem montado só das análises, só das contradições, das mentiras desses caras aqui, desse cara de furrinha gorda aqui. Hã? Virtudes, porque para mim não é difícil. Muito menos do que os homens, e desigualdade de raça, negros são muito mais empregados, que ocupam as cadeias, que ocupam as favelas, enfim. Discórdias. A política pública Em parte, é né? um meio de resolver isso. Discorde isso em parte, porque esse cara disse. Definitivamente o mercado, com todas as suas extraordinárias virtudes, porque para mim não é difícil reconhecer, eu não pertenço a um esquerdismo infantil que já dizia o Lenin, é a doença do comunismo. Eu tenho muito respeito pela iniciativa privada, o papel da iniciativa privada e do mercado no progresso humano merece respeito. Só que é absolutamente impossível que o mercado resolva isso, porque a tendência do mercado é agravar isto. Claro. Porque o mercado busca eficiência. Isso. Ele não busca equidade, ele busca eficiência. Ele quer garantir retorno ótimo à alocação de recursos escassos. Portanto, não há a menor chance do mercado deixado solto equalizar problemas de desenvolvimento, entre eles a questão da estrutura de renda do país, Claro. que é o mercado devia aprender, mas o mercado é meio surdo, meio moco, meio cego, não é? A base do capitalismo moderno, que se afirma no consumo de massa, que por sua vez supõe renda. Se você estrangula a renda, avitando salários, tornando vil a relação de trabalho, como estão fazendo no país agora, você na verdade está destruindo a plataforma de escala da economia, porque ela começa com renda. E isso é um assunto que nós temos que desenvolver. Mas a superação da desigualdade supõe, na minha opinião, 3 providências. Uma de fundo, que nós estávamos conversando sobre ela antecedentemente. Não existe pobre a partir de uma escolarização de nível médio boa. Você pode até ter pobreza, mas não tem miséria. Por alguma forma há uma relação bionívoca, né? Ninguém de renda... Então uma palavra para o novo vocabulário do Bolsonaro, bionívoca. Ele não deve saber nem falar isso. Bionívoca é travessia comunista. Bionívoca é uma palavra que na verdade tem uma tendência homossexual, que na verdade é uma apologia ao transexualismo nas escolas inserido pelos comunistas a favor da China. Essa é a tradução que ele faz de bionívoca, provavelmente, né? Então já ficou claro aqui do que se trata isso. Qual a opinião do Ciro? Então o que tem a ver com esse De uma babaca? maneira mais equilibrada que o Lula, por exemplo, que o Gleisi Hoffmann. Então, é um pouco complicado. Como eu já disse, que a Gleisi Hoffmann também, não podemos desmerecer a Gleisi Hoffmann, não é nem desmerecer, né? O termo correto é não podemos simplesmente achar que ela não teria um eco na população. Porque quem não... Gente, você que está nos assistindo, você acompanha a política, você acompanha... Não acompanha. Você, seja lá quem você seja, não acompanha, porque se acompanhasse não concordaria contigo. Você tem que... Não adianta querer, o trabalho contra a verdade não funciona, tá perdendo teu tempo, cara. A verdade vence, principalmente na política. E um político sábio não contradiz a verdade, ele navega com ela, né? O Brasil despertou para isso. Antes era um punhadinho muito minúsculo. Agora é um punhadinho um pouquinho maior. Mas continua sendo um punhadinho pequeno. De quê? Que concorda contigo? Quer dizer, prestar atenção na política para esse babaca aqui é concordar com ele. Então que bom que isso é pequeno. E vai sumir daqui a pouco. Porque vocês são burros e mentirosos, vigaristas, traidores e antinacionalistas. Vocês são entreguistas. É simples. Já foi provado isso aí. A política econômica de vocês prova isso, né? Contra isso não há argumento, cara. Pode distorcer, dar volta, gerar qualquer spin, que não funciona. Existe um troço chamado realidade concreta da qual se fala, e a política econômica trata-se disso. Pode inventar qualquer porcaria. Por exemplo, eu tenho certeza que metade das pessoas que apoiaram o impeachment da Dilma hoje tem dúvidas. Porque a racionalidade da observação concreta da realidade lhes desmentem a narrativa que vocês enfiaram goela abaixo, né? O que acontece? As pessoas não se envolvem com política, as pessoas não querem saber de política, as pessoas não assistem, as pessoas não querem saber... Não, a questão não é o envolvimento com a política. A questão é, antes das pessoas se envolverem com política, elas têm que estudar as coisas. E elas não estudam nada. E se as pessoas começarem a estudar os porquês da política, elas não vão seguir vocês, porque elas vão se dar conta que vocês são mentirosos. É simples. A informação do conhecimento vai trazer a elas a verdade, elas vão ver a liberdade, e a verdade os libertará, né? E a verdade vos libertará, e eles serão libertos de vocês. Simples. Está acontecendo
e aí fica por fora do cenário, não sabe quem é quem, e aí depois vai lá e recebe um vídeo no WhatsApp da Gleisi Hoffmann falando: vocês, milionários, os ricos que estão querendo dominar o país, tirando dinheiro dos mais pobrezinhos, o cara que ouve aquilo ali, nossa, olha só, essa mulher está falando, né, o que dói na minha vida. Eu, como pai de família, querendo colocar um Yakult na mesa da minha filha. Quem é que bebe Yakult? Aquela porcaria horrível. Já tomou porra de vaca? É Yakult. Hã? Querendo comprar um leite melhor. Toma leite talhado que é mais gostoso que Yakult. Quem é? Eu quero botar um Yakult na mesa da minha criança. Que exemplo cagado. Se fosse um Danoninho eu entendia. Me dá um Yakult. What? Que? Que criança toma Yakult? Cara, tu é um escroto, cara. Vai pra casa, mas em casa tu já tá, então vai a merda. Hã? Queijo, que seja rico, né? Uma situação de gente pobrezinha mesmo. Então, quer dizer, ele ao tentar cooptar o público que ele considera pobre, que a Gleisi Hoffmann coopta, que ele debocha do pobre que ele tenta cooptar. Tu é muito burro, cara. Pra tu ver que tu tá completamente desincronizado do alvo do pobre. Tu é um caboclo querendo ser inglês mesmo. Tu é um pobre de direita mesmo. Tu é uma sátira, cara. Tu não entende que tu é um arquétipo satírico de si mesmo? Quem é? Quem é que quer pôr Yakult na mesa da sua criança? E qual é a criança que quer tomar Yakult? Eu nunca vi uma criança dizer assim, por favor. Eu quero um pote de Yakult. Yakult é horrível, cara. Quem é que toma Yakult? Pra tu ver como tu tá desintonizado da população. Eu nunca vi uma criança pedir Yakult. Nunca. A criança nem sabe que porra é Yakult. Yakult é uma merda. Tu é muito escroto, cara. A preocupação dele é grande, então ele pensa assim, poxa, eles estão condenando aqueles caras que ficam mantendo os políticos lá em cima, porque de fato... Sim, não é isso que ocorre? Mas olha só, quer dizer que o que tu tá dizendo, tu é tão vigarista e amador que tu não entende que independente da Gleisi Hoffmann ser honesta, correta ou não, concretamente ou não, a narrativa e a retórica dela é real. Então, tu não tem nem a inteligência de perceber que, mesmo a retórica dela sendo correta, ela pode não ser correta. Ela está certa quando ela diz que no Brasil, os ricos e os milionários querem oprimir os pobres. Isso é um fato. Então o que tu tem a dizer contra isso? Nada. Então ele fica, né, fica com raiva da Gleisi Hoffmann, que eu não sei porque eles dão tanta importância a essa mulher. Pra mim ela é uma mulher que bate palma do lado dos outros quando os outros falam. E ela é bonitinha até. Eu nem sei quem ela é direito. Tá? Esse discurso é verdadeiro? Nós já falamos aqui. Ah, sim, ainda bem que tu reconhece, porque não tem como não reconhecer isso, né? Que picaretário. Eu tô perdendo meu tempo com esse cara, hein? As 100 maiores empresas do Brasil, todas colaboraram com a campanha do PMDB, PSDB e PT. Tá, mas vocês apoiaram o AS em 2014? Como é que fica isso? Também. O Olavo apoiando o AS também, o Olavo andava com o Kim, o que mais? Vocês são os hipócritas. PT. E todas elas recebem dinheiro do BNDES para poder fazer todo esse pacote de dinheiro. E quando o Bolsonaro sair fora, vocês vão votar no Alckmin? Eu quero só ver. Vão tudo votar no Alckmin, esses caras, porque eles não vão querer votar no Ciro. Metade deles vai votar no Ciro escondido. E metade da esquerda também vai votar no Ciro escondido. Que nem foi com o Trump. O Ciro é o equivalente do Trump, não o Bolsonaro. Até pela questão da TPP. O Trump, no primeiro dia de mandato, cancelou a TPP. O Bolsonaro é a favor da TPP. Pronto, acabou. Simples. Para poder. A empresa cresce. Não tem como ter concorrência, porque ela fica com uma qualidade lá em cima. Quem vai disputar, por exemplo, com a Localiza? A Localiza que o dono é um liberal. Vai lá botar a lista do nomezinho dele no BNDES. É óbvio, alguém poderia dizer assim, mas ninguém sobrevive se não for no BNDES. Mas ele não é liberal? Você tem que ser coerente. Eu não sou. Nem na economia. Né? Eu nem gosto daquela frasezinha, eu sou conservador no virtude e liberal na economia. Existe um ponto de interseção de diminuição do Estado, no qual concordamos circunstanciamente. Porque o dia que alguém quiser criar um puteiro na frente da escola, ele vai entender que eu não sou liberal.